Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Templo de Adoração. Eu sou o pastor Welles e eu quero oferecer nesse vídeo um estudo bíblico sobre o reino de Deus. O reino de Deus, a salvação e o perigo da religiosidade. E o texto base que eu quero usar aqui está em Mateus capítulo 6, verso 33, muito conhecido, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, essas são as palavras de Cristo, as palavras de Jesus, nos orientando a buscar primeiro o reino de Deus. Mas, pastor, tá bom, ele mandou buscar o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? E nós vamos aprender nessa aula bíblica, nesse estudo bíblico, o que é reino de Deus, suas definições, suas características, o que é o reino de Deus. Vamos lá? Primeiro, o reino de Deus, conceitos e características. Definição bíblica do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um território físico, mas é um governo de Deus no coração das pessoas. Primeira coisa que você tem que entender aqui: o reino de Deus não é um território físico, não é um lugar que é o reino de Deus, não é um lugar que é aquele lugar ali é o reino de Deus. Não, é algo espiritual. É um governo de Deus que exerce no coração das pessoas. Lembra quando perguntaram para Jesus: cadê o seu reino? Ele falou: o reino de Deus está dentro de vós, está em vocês, está dentro de vocês. Então, o reino de Deus, quando que eu sei que o reino de Deus está manifestado? Quando tem o governo de Deus sobre o coração das pessoas. Se o teu coração está sendo governado por Deus, se a sua vontade, suas emoções, a sua vida está governada por Deus, quer dizer que você está vivendo o reino de Deus na sua vida. O lugar aonde a vontade de Deus não se manifesta, não se faz presente, não é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um território físico, mas é um governo de Deus nos corações das pessoas. Entenda muito bem essa definição. Não é um lugar físico, mas é um governo de Deus no coração das pessoas. É algo espiritual. Segunda coisa que você tem que entender: Jesus inaugurou o reino em sua primeira vinda e consumará em sua segunda. A Bíblia diz que tudo vai passar, os céus, a terra, só a palavra do Senhor que não vai passar. E no final de tudo, quando o Senhor derrotar todo o poder das trevas, do anticristo, nós viveremos um reino que virá até a terra, irá se povoar na terra. E sim, ele deixará de ser somente um reino espiritual, mas reino espiritual e físico. A Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu. Cristo reinará, Cristo governará de Jerusalém, e aqueles que foram arrebatados, santos, governará o mundo, governará os ímpios. Mas você tem que entender isso. Jesus inaugurou o reino que a princípio está dentro de nós, está no nosso coração, está dentro de nós, através do Espírito Santo, através do domínio de Deus sobre a nossa vida. Mas um dia isso vai tomar toda a terra e deixará de somente ser espiritual, mas será espiritual e físico, porque a Bíblia diz que o céu e a terra vai se tornar a mesma dimensão. E que você tem que entender, Lucas capítulo 17, verso 20, verso 21, diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vós. Lembra que eu falei que o reino de Deus está dentro de você? Está dentro de você, é o governo que Deus exerce sobre o teu coração. E esse governo que Deus exerce sobre o seu coração, esse reino de Deus, chamado assim reino de Deus, ele não vem com uma aparência exterior, porque a gente consegue mostrar uma aparência, fazer com que as coisas pareçam ser, mas realmente não é. Então está dizendo, o reino de Deus não é um reino de aparência, mas é um reino que vem de dentro de vós. Porque não adianta nada nós queremos mostrar santidade para as pessoas
se vestimos para que mostre a santidade para as pessoas, se dentro de nós o reino de Deus não exerce domínio, se o nosso coração não é governado por Deus. Então, não se preocupe em mostrar uma aparência para as pessoas, mas se preocupe em deixar o reino de Deus, o governo de Deus, dominar o seu coração, dominar a sua vida, controlar a sua vida e exercer um governo sobre as suas vontades, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você acha. Então deixa o reino de Deus tratar dentro primeiro de você, depois ele vai, consequentemente, ele vai mostrando para fora o que já está dentro de você. Não queira mudar por fora e ser o mesmo por dentro. Não, mude por dentro, que isso vai refletir para o lado de fora. Você entendeu até aqui? E agora eu quero falar sobre as características do reino de Deus. Lá em Romanos capítulo 14, verso 17, vai dizer que o reino de Deus ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Olha só. Lembra que eu falei que o reino de Deus está dentro de você? Se no teu coração não tem justiça, não tem paz e não tem a alegria do Espírito Santo, como diz Romanos 14 e 17, você está precisando viver o reino de Deus na sua totalidade. Porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Como que eu sei que eu não estou vivendo o reino de Deus? Quando você se alegra com a injustiça. Quando você pratica a injustiça. Você não está praticando algo que alguém tem o reino de Deus praticaria. A injustiça não é compatível ao reino de Deus. Se o reino de Deus é justiça, dentro de você tem que existir sede e fome de justiça. Se as suas atitudes e as suas ações são ações e atitudes injustas, então o reino de Deus não está enraizado dentro de você e no teu coração, e você precisa passar urgentemente por uma mudança. Segunda coisa é que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Se você é aquela pessoa que só quer guerra, que só quer briga, que só quer discussão, quer quebrar o pau, o reino de Deus não habita dentro de você. E você está longe do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele promove a paz. Ele gosta do ambiente de paz. Ele gosta do ambiente ali esteja tudo na paz, a paz que excede todo o entendimento. Veja bem, a paz que excede todo o entendimento, que é uma paz que só Deus, só Jesus pode oferecer para o ser humano. E alegria no Espírito Santo. Você deve se alegrar no Espírito Santo. A alegria sua tem que ser em cultuar, em louvar, em buscar ao Senhor, em estar na igreja buscando a Deus, em estar na sua casa louvando a Deus. Tem que existir essa alegria dentro de você. Se você não tem essa alegria do Espírito Santo, você está precisando deixar o reino governar a sua vida, Jesus governar a sua vida. E no capítulo de número 18, capítulo 18, verso 36 de João, vai dizer que ele é espiritual. Ele é espiritual. Como eu já falei, não é físico. Ele é espiritual. Mateus 4:17. Para você viver o reino de Deus, exige o arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se não existe arrependimento no teu coração, se não existe arrependimento na sua vida, você não está vivendo o reino de Deus e Deus não governa a sua vida. Mateus capítulo 4:17 diz bem claro que nós precisamos de arrependimento para vivermos o reino de Deus. Então, se você não se arrepende, se sua mente está cauterizada, se você vive uma vida dupla, errando e servindo a Deus do seu jeito, achando que você não precisa de mudar, achando que você não precisa se arrepender dos seus pecados, achando que você não precisa de mudança, você está longe do reino de Deus. Reino de Deus exige arrependimento. Reino de Deus
exige arrependimento. Guarde muito bem, reino de Deus exige arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados e deixar, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, você nunca vai viver o reino de Deus na sua vida. Então, o reino de Deus, ele é justiça, paz, é espiritual, e ele precisa de arrependimento para que ele aconteça dentro da sua vida e no seu coração. E o reino de Deus, ele é presente e ele é futuro. Lembra que eu falei que Cristo voltará para instaurar o reino de Deus aqui na terra? Ele é presente porque hoje nós podemos viver o reino de Deus através da igreja e dos discípulos de Cristo, dos seguidores de Cristo. Somente a igreja, somente os seguidores de Cristo, eles podem viver o reino de Deus. Eles podem viver o reino de Deus. Somente aquele que faz parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo, pode viver o reino de Deus. Caso contrário, irmão, por outro, entrar pela janela, a Bíblia fala que é ladrão e salteador. Tem que entrar pela porta. Tem que entrar pela porta. É através da igreja e dos seus discípulos. E ele é futuro porque Cristo voltará e trazerá esse reino para o mundo. Então você entendeu até aqui a definição e a característica do reino. Vamos lá. Salvação. O caminho para entrar no reino. Por que nós precisamos de salvação? Por que você precisa de salvação? Romanos capítulo 3, verso 23 está dizendo que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Nós herdamos o pecado de Adão. Então, no DNA do homem existe esse defeito, esse transtorno que começou lá atrás com Adão e Eva. E carregamos a imagem e semelhança de Adão. Mas quando Cristo disse está consumado e quando aceitamos a Cristo, nós passamos a receber a salvação na nossa vida e se tornamos alguém que é imagem e semelhança de Cristo. Alguém que está escondido em Cristo, alguém que as pessoas podem olhar e tentar condenar, mas nós estamos em Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a necessidade de salvação é porque todos nós pecamos, porque todos nós carregamos o erro, o pecado, já nascemos debaixo do erro, debaixo do pecado, temos uma tendência a se inclinar para as coisas erradas, então nós precisamos de salvação, da salvação de Deus, da salvação de Cristo sobre a nossa vida. E a segunda coisa que você precisa de salvação é que lá em Isaías capítulo 59, verso 2, diz que o pecado separa o homem de Deus. Então, se todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus até o Espírito Santo vir em nós e fazer uma obra dentro do nosso coração. Aí quando você recebe esta obra na sua vida, nós começamos a desfrutar da obra de Cristo. Qual que é a obra de Cristo? Primeira coisa que a obra de Cristo é: Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Então estávamos perdidos, estávamos separados de Deus, estávamos longe de Deus, estávamos com essa carga genética do pecado de Adão, mas Deus foi e nos trouxe de volta para o reino da luz. Para o reino da luz. E, pastor, o que eu preciso para alcançar essa salvação na minha vida? Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, vai dizer que a salvação ela é pela graça, por meio da fé. A partir do momento que eu deposito a minha fé em Cristo, a graça de Deus alcança a minha vida. E quando a graça de Deus alcança a minha vida, eu recebo a salvação e a mudança de vida, porque o reino de Deus começa a habitar dentro do meu coração e controlar a minha vida, as minhas vontades. Aí eu começo a viver um novo nascimento com Cristo. Como diz lá em João capítulo 3, verso 5, até o verso 5, que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Você está entendendo? A salvação chega na vida do homem, o homem nasce de novo e o homem começa a viver o reino de Deus. Para você viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E qual é a característica de alguém que nasce? Aprende a falar de novo, aprende a ouvir de novo, aprende a enxergar de novo, aprende a andar de novo. Porque você passou pelo novo nascimento. Então você tem que aprender tudo. E vai aprender com quem? Vai aprender com Deus, com a sua palavra. Como você anda, como você fala, como você se comporta. Você vai aprender com Deus. Então esta é a obra de Cristo em nossas vidas. É pela graça, mediante a fé, que participamos, experimentamos de um novo nascimento. E o novo nascimento, ele vem através de nós, através da obra do Espírito Santo. Lá em Tito, capítulo 3, verso 5, vai dizer que o novo nascimento vem por intermédio da obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, convencendo a gente do pecado, do erro, do engano, nos faz viver esse novo nascimento. Eu sou convencido por Deus a mudar de vida, pelo Espírito Santo a mudar de vida. E resulta tudo em justificação, eu sou justificado por Deus, regeneração, eu sou regenerado por Deus, e santificação progressiva. Todos os dias eu vou mudando, todo dia eu vou mudando a minha vida, até o dia do arrebatamento da igreja, até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos estar mudando de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora, como a luz da manhã que vai raiando, 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 até se tornar dia perfeito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa foi a primeira parte do nosso estudo sobre o reino de Deus, sobre a salvação. Só uma pincelada para você entender um pouco do que é o reino de Deus e salvação. No próximo vídeo eu vou falar sobre como a religiosidade é um obstáculo para nós alcançarmos o reino de Deus em nossa vida. Então, que Deus abençoe. Eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho, mande para todas as pessoas que você conhece esse vídeo, para que essas pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.